Fala galerinha, pessoal, vai começar mais um Papo de Barbearia e não esquece já de deixar aquele like, já se inscreva no canal, inscreve aí rapidinho, para o que você tá fazendo e já se inscreve no canal aí Papo de Barbearia e já ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente vai postar aqui para vocês, tá bom galera? Então já aproveita e faz tudo isso, tá bom? Já fez? Então beleza, então tá ótimo, agora vai começar aqui. Primeiramente eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, esses parceiros que são a razão da gente estar fazendo tudo isso aqui, né? Aquelas pessoas que acreditaram no projeto Papo de Barbearia. E tá aqui com a gente a Algar Telecom, que é uma empresa que top do Brasil, melhor internet do Brasil, Algar Telecom. Também JB Supermercado, nosso amigo de hoje, de sempre, para sempre, né, JB? Obrigado por confiar em nós mais uma vez. Também Cicobi Credirama. Ô, rapaz, o banco que eu faço os meus empréstimos, esse banco é top do Brasil. Banco não, cooperativa, né? Se eu falar que é banco, eles vão brigar comigo depois. Cooperativa e também energia solar, a melhor do Brasil é Solarte, meu amigo Arthur. Tamo junto, fi. Gente, hoje eu tô com um convidado aqui, ó. Uma convidada, né? Super especial. Inclusive é uma convidada até que muita gente ficou pedindo aqui. Gente, leva ela aí. Ela tem uma história de inspiração, uma história bacana. Tem que ser contada no Papo de Barbearia. E eu não poderia deixar de trazer essa mãezona, pessoa batalhadora, uma super profissional, gente. Olha, ela é top do Brasil, muito autêntica e não poderia deixar de estar aqui no nosso Papo de Barbearia. Seja bem-vinda, Thaisa Mustafé. E aí, tudo bem? Eu quero agradecer pelo convite, muito obrigada, né? Eu me senti honrada, né? Muito obrigada pelas palavras. E é isso, vamos lá, vamos embora. Bora lá, gente. Eu que agradeço a sua disposição aí. Deu trabalho, que a agenda da mulher é lotada, gente. Deu trabalho, gente. Até falar que essa mulher é complicado, viu? Porque não responde, demora. Aí você fala que a secretária Meu Deus, passa o assunto e tal, mas não, deu certo, certo, né? Gente, deu certo. Deu tudo certo, eu tô aqui. Vamos lá pra vocês conhecerem um pouco da minha história. E eu tenho certeza que é bacana demais e vai inspirar muita gente. É isso. Vamos lá então, Thaisa. Primeiro vamos brindar aqui, né? Muita saúde pra nós, né? Vocês sabem o que tem aqui, gente? Deixa eu contar um negócio. É segredo, segredo. Vocês vão ficar curiosos o que essa moça tá bebendo aí, viu? Vamos lá então, gente. Ó, Thaisa, primeiramente, né? Conta pra nós, para as pessoas saberem, quem que é a Thaisa? Olha, a Thaisa, ela é uma mulher, primeiramente, temente a Deus, né? Porque o temor do Senhor, eu aprendi que ele é o princípio da sabedoria. Então, eu sou uma mulher temente a Deus, né? Que eu busco ser guiada pelo Espírito Maior, né? Que é aquele que me chamou, que não tem como falar de mim sem falar do meu Criador, daquele que me tirou, né? Do caos, da perdição, para onde eu tô hoje. Se eu tô aqui hoje, é porque Ele me trouxe aqui, tá? Então, eu sou uma mulher que busca fazer tudo com excelência, sabe? É uma mulher sonhadora, realmente batalhadora. Eu gosto muito de estudar, de cuidar dos meus filhos, da minha família. Eu sou bem acolhedora e determinada, focada, disciplinada. Essa é quem eu sou. Que isso, hein, gente? Mulher é diferenciada, mesmo acima da média, ué. Por isso que tá aqui no Papo de Barbearia, rapaz. Ai, ai. Thaisa, vamos lá. Hoje você é uma profissional aí muito reconhecida, né, aqui na nossa cidade. E trabalha até online, eu vejo muito, você faz muito vídeo, né? Leva muito a sério a sua profissão. Mas eu quero saber do começo. Como que começou a Thaisa, quando ela... Filha da doutora Jeane, quinto rama, menininha. Eu quero saber lá do começo. Como que começou? Você já tinha vontade de ser essa profissional que você é? Ou foi os caminhos da vida mesmo que trilharam que você veio a ser essa profissional? Como que começou? Como que era a Thaís lá no começo, na sua infância? Vamos lá. Então, é o seguinte. Quando eu era muito nova... minha mãe estudava, né? Ela é médica, então ela estudava. E eu tive muita ausência dos meus pais na minha infância, sabe? Eu fui cuidada por babás, né? Por vários tipos de pessoas que têm crenças diferentes ou comportamentos diferentes, às vezes até dos meus próprios familiares, né? Da minha própria família. E aí eu fui moldada de acordo com essas pessoas que eu fui cuidada, né? E isso tudo porque eu entendo que a minha mãe tinha uma missão, tudo mais, ela tinha que estudar e tudo. Só que... Mas você já entendia isso quando você era criança? Não, você meio que... eu não entendi, inclusive eu cresci com muita insegurança, né? Eu me recordo de quando eu vinha pra Iturama, porque meu pai morava aqui, minha mãe em Catanduva pra estudar, e eu vim em Iturama...
E eu sentia muito a saudade do meu pai, sabe? Meu pai não foi presente porque realmente cada um morava num lugar por um tempo na minha infância, sabe? Só que isso me marcou muito. Mas eles eram casados? Eram casados. Até esse momento. É porque minha mãe tinha o objetivo de estudar, né? Ela estava estudando e exigia muito dela, né? Quando a pessoa escolhe fazer uma profissão como essa, medicina, é 24 horas, sabe? Exato. E eu tava ali naquele meio termo, certo? E aí meio que eu não fui abandonada, muito pelo contrário, eu fui sempre amada pelos meus pais, eu sempre fui, né, acolhida, mas querendo ou não, eu não tinha eles por perto, sabe? Essa presença de fato e real, né? Isso. Literal, fazer falta, acaba que fazia. E acaba que eu fui tendo que... Aí minha mãe teve outras filhas, né? Minhas 2 irmãs, a Marcela e a Júlia. E eu acabei que tive que ir cuidando das minhas irmãs à medida que eu fui crescendo. Você é a mais velha, no caso. Sim. E desde então, né, assim, tem muitas coisas que eu poderia falar, mas eu vou falar da questão do que foi desenvolvida essa ausência dos meus pais. Essa rotatividade de babá, de pessoas que cuidavam de mim desde a minha infância, foi me desenvolvendo um transtorno obsessivo compulsivo, né? Aí eu tive toque, que é aquelas manias, aquelas coisas, sabe? De limpeza e tudo mais. E foi me desenvolvendo à medida que eu fui crescendo cada vez mais, sabe? E até o ponto de eu não conseguir comer a comida da secretária, porque eu via coisas que meus pais não viam pela ausência deles. Eu via ela suando e caindo no bife e tal. E coisas simples também. E isso foi agravando Mas isso a minha incomodava. condição. Foi agravando a minha condição. Um suorzinho assim, até dava uma temperada, né? O salzinho até... Às vezes passava no sal, então você sabia porque era o sal que tava passando. Mas aí agravava a minha condição, que nós não sabíamos, Entendi. né? Na verdade, era tudo muito novo. Você não sabia? Seus pais não sabiam? Ninguém sabia. Aí eu fui crescendo, e com 13 anos, né? Eu comecei a treinar, sabe? Treinar comecei a treinar academia, de 12 para 13 anos, Caramba, começou muito precoce. Muito nova. Porque que nem eu te falei, eu antecipei a minha adolescência, né? Minha fase adulta, no caso. Eu antecipei. E você começou a treinar justamente já pra ter uma distração, pra... Não, eu gostava. Meu pai, ele sempre nadou, sempre correu, sempre fez muitas coisas relacionadas ao esporte, futebol. Eu sempre gostei muito, sabe? Então, começou a despertar em mim aquela coisa da adolescência. Eu preciso cuidar do meu corpo e tal. Ficar bonitinho. E como eu era, que nem eu te falei, eu antecipei, eu era muito pra frente, sabe? Eu recebi coisas muito novas, né? Tipo, que nem eu recebi uma moto, ganhei uma moto com 13 anos, uma Bis 125 na época. Vixe, era um... Eu ganhei... Tipo, isso era coisa de burguês, gente, silicone moto com 15 anos, silicone, tipo assim. Então, eu antecipei um pouco, bastante. E, de alguma forma, isso me prejudicou. Você acha que os seus pais, assim, é porque... Os seus pais terem te dado esses presentes, né? Que são valores altos, né? E até pra época, né? Pela sua idade... Isso daí, você acha que já era, talvez, uma válvula que eles usavam de escape para suprir a ausência. A ausência, logicamente? Pode ser que sim, mas, por outro lado, eles me viam como a pessoa mais madura, mais adulta, sabe? Sim. Então, a gente não é treinado para ser pai. Não. Peter. Não a gente mesmo. não é treinado, a gente não tem uma escola de pais, a gente erra muito. Sabe? A gente erra muito. Até mesmo a gente pede coisas pra Deus e fala, Deus, me dá isso e aquilo. E Deus é pai. Ele não nos dá na hora que a gente quer. Não vem na hora que a gente quer, porque ele sabe que a gente, às vezes, muitas vezes, não está preparado. Então, exige uma preparação. Por isso que existem as leis. Ó, eu não podia ter uma moto tão nova, mas tudo acontecendo. E nem estava preparado. Intensamente. E por isso que as coisas têm que acontecer na hora certa. Mas tudo isso... foi assim, forjou a minha vida como mãe também, sabe? Eu aprendi dessa forma. O que eu posso, o que eu não posso estar na hora, não tá, sabe? A gente aprende com os erros também, até dos nossos pais, né? E aí eu fui crescendo, eu comecei a cuidar do meu corpo e tal. Desde muito nova, você falou da minha profissão, eu desenvolvi esse desejo por cuidar de mim. Eu gostava muito. Eu já sabia que eu queria ser profissional de educação física desde os 12 anos. Eu já sabia que eu queria ser nutricionista desde os 12 anos. Foi uma visão de futuro que eu trilhei para eu estar aqui hoje, dessa forma. Eu sabia o que eu queria. Diferente, assim, do que as pessoas à minha volta sonhavam pra mim, né? Os sonhos das pessoas não é os nossos sonhos. E o que eram os sonhos das pessoas à sua Deu fazer volta? medicina, porque eu podia, minha mãe poderia me ajudar. Pagar? Com certeza, porque é caro, né? É claro. É caro. E aí, tentaram implantar isso em mim, sabe? Mas uma coisa que meu pai falava é o seguinte, as pessoas
podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Porque os dois estudaram, né? Meu pai é veterinário, muito estudioso e maravilhoso. Minha mãe é pediatra de excelência também. E eles sempre implantaram isso em mim, sabe? E eu queria muito essas duas áreas. Então, como eu te falei, se eu tô aqui hoje é porque essa visão de futuro foi implantada desde a minha adolescência. Você tem duas formações, então? Você... Duas formações. Nutricionista... E profissional de educação física. Ah, é? Uhum. Quando eu tava fazendo educação física, meu coração já palpitava, Peter, pela nutrição. Porque eu via palestra de nutrição esportiva e tal, eu gostava muito. E tem tudo a ver, né, nesse caso. Os dois andam juntos. Eu sabia que a educação física, apenas ela iria me barrar um pouco, porque eu precisaria de uma equipe mais abrangente para poder ajudar pessoas a chegar no seu resultado, sabe? E eu queria ser essa pessoa que possuía o conhecimento suficiente para poder ajudar a pessoa a trilhar o caminho no básico. Porque Ou seja, você já resolvia tudo ali. Eu faço isso desde os 12 anos. Eu saía dos lugares, Peter, numa festa, alguma coisa que eu tava, para poder comer, porque não tinha comida que eu queria, ou tinha só aquelas porções, aquelas frituras, e voltava de novo. Entendeu? Comia, minha avó fazia minha comida, minha avó, a dona Tereza sabe o que eu tô falando, ela deve até rir quando ela vê. Ela fazia meus ovos, minha cenoura, e eu não tinha nem ido nutricionista ainda. Caramba. Sabe, eu já fazia, o que eu faço hoje eu já fazia antes. Você sempre foi assim? Desde quando eu me entendo por gente, assim, com desde 12 anos, sim. E aí eu fui crescendo, só que nesse meio termo, a vida da gente não é reta, né? Não. Ela não é reta. Mesmo. Oxe, quem dera se fosse. E aconteceu muitas coisas no meio do caminho, né? Então, cada vez mais, agravou mais. E essas coisas que aconteceram no meio do caminho foi o que te, digamos assim... Forjou. Forjou? Sim. E também, digamos assim, te barrou um pouco para chegar no seu objetivo final, né? Que é hoje. Então, acabou que atrapalhou um pouco. Distrações, né? Distrações. Sim. As distrações aí, têm esse poder quais mesmo. Foram esses... Então, eu fui desenvolvendo... Esses perrengues aí que teve. Que nem eu te falei, fui desenvolvendo esse transtorno obsessivo compulsivo e ficou cada vez mais grave. E nesse meio termo, eu tava envolvida com pessoas mais velhas que eu. Você lembra que eu te falei da questão de ser adulto e achar que é adulto e tal? Por eu ter responsabilidade de uma pessoa adulta, por eu ter coisas de uma pessoa adulta, por eu conquistar coisas muito jovem de uma pessoa adulta, sabe? Sim. Então, eu comecei a me envolver com pessoas adultas. Mas eu achava que eu era adulta e eu não era. É muito difícil. Se você tá numa fase e achar que você já tem que ir pra próxima fase sem estar preparado, você acaba trilhando um caminho de destruição. E graças a Deus, Deus me encontrou nesse meio termo, sabe? Por quê? Porque eu envolvi com pessoas. Eu gostava muito de balada, de rave e tal. Meus pais se separaram por causa de diversas situações. Eles não deram certo. Que idade você tinha nessa época? Eu tinha 13 anos, mais ou menos. Quando eles se separaram? Eu já tava treinando e tudo, mas eu tava também com um pouco de transtorno. Eu tava, assim, não tava no auge, sabe? E aí... E esse transtorno que você tinha, para os pais de hoje, né? Para ficarem atentos a isso. Né? Sim. Hoje eu lido muito com isso. Qual que seria o que o pai teria que avaliar, talvez, para conseguir identificar o que seria esse transtorno? Existem vários tipos de transtorno, né? Tem o transtorno obsessivo-compulsivo, a bipolaridade, a depressão, a ansiedade. No meu caso, eu nunca tive depressão, eu nunca tive desejo por morrer, nem nada disso, sabe? Mas é uma coisa mental, é um aprisionamento mental. Então, se você vê se a pessoa fica limpando demais as coisas, se ela tem que fazer coisas repetitivas, se ela guarda coisas, sabe? E, por exemplo, na minha cabeça, eu falava assim, você tem que limpar isso aqui 3 vezes. Se eu não limpasse 3 vezes, porque na minha cabeça determinou que eu tinha que limpar 3 vezes, eu estaria descumprindo uma ordem dela. Então, a mente, ela é muito poderosa. Por isso que eu comecei e fiz 2 formações de coach nesse processo todo da minha trajetória. Caramba, hein? Pra mim aprender mais sobre a mente, sabe? Sobre como meus pensamentos... PNL é top, né? Eu adoro. Sobre como os meus pensamentos têm o poder de me forjar, de me dar destino ou me dar destruição, sabe? De me dar uma rota ou me dar um caminho de morte. Porque tudo começa pelo pensamento. A pessoa pensa, ela sente e ela se comporta. Exato. Sabe? Então, o que eu estava pensando estava me gerando uma emoção de incapacidade ou de eu ter que fazer aquilo que minha mente determinou e um comportamento. No caso, a limpeza, que é um deles. Entendi. E aí eu fui desenvolvendo isso, né?
E eu, na medida que eu tava crescendo, meus pais se separaram, aí eu envolvi com pessoas muito mais velhas que eu, e eu ia pra festa, ia pra lugar ou outro, minha mãe sempre trabalhando muito, porque ela tem essa missão, a missão dela é essa, eu honro ela por isso, sabe? Inclusive, minha mãe sempre me ajudou em toda a minha trajetória. Se alguém que eu tenho que honrar aqui hoje é a Deus e a minha mãe, que eu até fico emocionada aqui de falar dela, porque ela esteve comigo, ela acreditou em mim, sabe? Desde sempre. Ela acreditou em mim. Obrigada, doutora Giane, por tudo. Você é maravilhosa. Então, aí eu fui envolvendo com essas pessoas. E nesse ambiente, o ambiente, ele forja a gente também. A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? E eu convivia com pessoas mais velhas que não tinham perspectiva de futuro. Eu convivia com pessoas que só pensavam na próxima rave, na próxima balada, na próxima boy, ou na próxima, sabe? E aí eu comecei a ser como as pessoas que eu convivia. Por mais determinada que eu era, porque eu ia pra academia logo, bem nova, sabe? Tudo muito determinado. Eu não bebia, eu nunca bebo. Nunca bebi. Quem me conhece há muitos anos sabe, eu não gosto de bebida alcoólica. Não gosto. Porque eu sempre fui focada. E eu comecei a me envolver com essas pessoas que faziam coisas fora daquilo que eu tinha estabelecido pra mim. Porque desde muito nova eu já sabia que é o que eu queria, sabe? E aí, comecei a perder o foco e a me distrair. Eu me distraí. Então, não estudava muito, focava só na próxima balada. Comecei a ser como essas pessoas, sabe? Comecei a ser forjada por esse meio que eu convivia. E essas pessoas bebiam bebida alcoólica? Bebia, mas eu não bebia. Eu não fui influenciada por isso. Eu fui influenciada por drogas, por exemplo. Sim. Sabe? Eu tava num momento muito frágil da minha vida. Aí você chegou a usar droga e não bebia bebida não alcoólica? Bebia. Caramba, nunca. Porque... E nem da droga eu gostava. Eu não gostava, mas eu tava no auge do transtorno obsessivo compulsivo. Que muita gente não sabe, né? Mas eu tava no auge da minha doença. Eu tava doente, sabe? A sua doença não era a droga, a sua doença, no caso, não, era a minha mente falava pra mim, vai lá e faz. E eu não queria, porque eu não gostava daquilo, eu não conseguia treinar, eu não conseguia cuidar do meu corpo. E era uma época que eu tinha acabado de pôr... Eu tinha 15 anos nessa época, acabado de pôr silicone. Tinha que ficar 3 meses sem treinar. Foi tipo um caos. Foi tipo um momento de treva, foi uma brecha na minha trajetória. Sim. Mas que, assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, sabe? Então, abundou, sim, o pecado. As pessoas que eu conviviam era de baixo nível emocional, espiritual. Não tinha, que nem a gente falei, perspectiva de futuro. Não tinha o que eu exigi de mim. Eu não me culpo. E você eu honro a minha história. A sua perspectiva de futuro também. Eu perdi a minha identidade. Perdeu. Sim. Uma coisa que ninguém pode te tirar é a sua identidade. E o meio que você vive, ele tem esse poder. Tem, demais. Ele tem o poder de tirar a sua identidade. Aquilo que você ouve, e ouve sempre, se você tem no seu coração, você não consegue, você não é capaz, isso não é pra você. Você tá sonhando alto demais. Você ouve e você absorve, você nunca vai conseguir. Sabe? Porque você começou a estabelecer crenças de outras pessoas que nunca conseguiram. Então, por isso, estejam na roda de pessoas que conseguiram avançar na vida. Por isso que eu ouço pessoas muito acima de mim, sabe? Eu ouço muito, várias pessoas, Thiago Brunet, o Thiago Nigro, o próprio... JJ. O Flávio Augusto, o Wendel Carvalho, José Marques, o Paulo Vieira. Eu ouço muito essas pessoas. Muito. Eu cresci muito com essas pessoas. Eles são tops. O André Fernandes também. O André Fernandes, que é um pregador, um pastor, que fala sobre esperança, fala sobre fé, que realmente é o que me transformou, né? Esse encontro que eu tive, pessoal, com esse mundo espiritual, né? Com o Criador. E aí, nesse meio termo... Mas esse encontro aí que você teve, a gente tá falando já mais pra cá, né? Dessas pessoas que você segue, que eu sigo também. E que eu acho que influencia muito. Mas lá atrás, como que foi pra você sair desse circo, dessa amizade, dessa galera, dessa loucura? Como que foi que você Não, eu decidi. conseguiu... Foi 3 meses que eu tive que ficar de resguardo por causa do silicone, com 15 anos que eu coloquei. Aí eu tive 3 meses. Foi 3 meses apenas, que foi um caos, que deu o auge do toque. Aí eu envolvi com esse negócio com as pessoas erradas. E o incrível, que é algo que eu vou contar aqui... Eu não vou falar, né, de nomes nem nada, mas eu não queria experimentar, né, nenhuma droga. Eu não queria.
sabe? Só que a insistência que eu lembro que eu tava sentada, eu falei, eu não quero isso. E eles me ligavam, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu nova, jovem, sem inteligência emocional, com os pais separados, Vixe. sabe? Com transtorno obsessivo compulsivo. O que esperar de mim? Eu não me culpo. Eu não me culpo. Claro, assim, me arrependo, mas eu respeito a minha história. Isso é o que me fez poder falar pros meus filhos, olha, eu trilhei esse caminho. Eu sei que esse caminho não é o caminho certo. Exato. Porque a gente pode aprender pelo que os outros fazem, né? E a gente pode aprender com as experiências. É muito legal aprender com o que os outros fazem de errado e você não fazer. Mas melhor ainda, né? Muito melhor. Mas eu não tinha essa sabedoria. Não tinha. Eu precisei viver. Entendeu? E eu vivi, e assim, por isso que eu tô aqui contando pra vocês hoje, né? E aí, o que acontece? Eles me insistiam muito, foi aonde que eu caí. Eu digo que eu caí em tentação. Você tava vulnerável demais, vulnerável. né? É uma brecha que tava acontecendo não ali. Tinha jeito. Exatamente. E aí, eu fui crescendo e tal, e eu fui embora pra Uberlândia, porque eu falei, eu decidi depois desses 3 meses, eu não quero e tal, minha mãe me deu umas medicações pra me melhorar o meu quadro do toque. E você foi embora pra Uberlândia pra fugir realmente desse... Eu fui embora porque eu passei na faculdade de Educação Física, na Unitri, e aí eu falei, não, eu vou embora porque eu vou... Mudar de vida. Eu vou começar a estudar e fazer aquilo que eu tinha determinado quando eu tinha 12 anos, né? E aí eu comecei a estudar e tal. Aí eu comecei a desvincular. Aí você já tinha 17, 18 anos? Eu tinha 17 para 18. Olha, o tanto que eu tinha uma vida de adulto. Meus pais, com 17 anos, eu tava em Uberlândia e eu tava com um carro lá, sem ter carteira. Nossa. Entendeu? Juiz pouco também, né? E aí... Mas eu já tinha outras perspectivas, eu não queria aquilo, eu queria, tipo, ter um relacionamento e tal. Até que Deus começou a me chamar naquela cidade. E nessa época você já tinha uma religião? Já tinha... Não tinha. Eu comecei a conhecer a palavra de Deus com a Silvana do Vanderlei, da Academia do Vanderlei, não sei se você conhece aqui, o pessoal de Turama. Acho que eles eram até adventistas do 7º dia, né? Era. Ela ia na minha casa... E minha mãe é católica, meus pais é católico. E assim, eu não tinha... Eu me intitulava católica, mas eu não tinha vivência espiritual. Também não tinha vivência espiritual. Não tinha. Religião é diferente. Eu também não me intitulo como religiosa. Eu não sou religiosa. Eu sou livre. Você tem, assim, alguma denominação que você frequenta? Então, eu falo que a Bíblia... Você é cristã. Eu falo que eu sou cristã. E sim, eu sou cristã. Acredito em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu trilho o caminho dele, sabe? Só que eu frequento, sim, lugares que pregam isso, sabe? O nome de Jesus Cristo. É isso. Mas eu não me intitulo, eu sou evangélica, eu vou na igreja evangélica porque é lá que eles falam sobre aquilo que eu acredito. Só que eu tenho um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, porque é ele que me encontrou no meio do caminho, não foi ninguém. Que é muito o que o Thiago Brunet fala, né? Sobre espiritualidade sem religiosidade. Isso mesmo, eu tenho esse testemunho interior dentro de mim. E é ele que eu tenho ouvido, e é por isso que eu estou aqui hoje. Inclusive, eu ouvi ele antes de eu vir pra cá, pra Iturama, ele é né? top. E aí ele falou pra mim, no meu coração, inclusive antes de tudo acontecer, ele falou assim, eu vou te prosperar, eu vou te honrar, seu nome será... Ele falou no meu coração, porque ele fala, viu? Deus fala com a gente. Se você que é tão perfeitinho, né? Se nós que somos tão perfeitos, falamos, somos inteligentes, você acha que não tem algo superior? Você acha que não tem um criador? Sabe? Eu não consigo me ver sem essa conexão com Deus. E ele falou pra mim, eu vou soprar o seu nome na região. Pode ir que confie em mim. E é o que aconteceu, e é o que tá acontecendo. Então eu confiei nessa voz, nesse testemunho interior. Vamos lá, onde que a gente tava? Você tinha começado a estudar lá em Uberlândia. Comecei a estudar e conheci meu ex-marido lá, na faculdade. Na faculdade? Eu já tinha algum contato com o mundo espiritual, através desse conhecimento que a Silvana e o Vanderlei passava pra mim. Só que era muito a questão religiosa. Não tinha nada de sobrenatural. Espiritualidade. Isso, de sobrenatural. Era a letra mesmo. Era mais doutrina, a razão. Mais doutrina, sim. Né? Sim, mas eu honro a vida deles. Foi através deles, né? Sim, começou por eles. E aí, o Lud foi também um moço chamado por Deus. Lud né? é o seu Goulart ex-marido. é o meu ex-marido,
ele teve muitas experiências com Deus. Inclusive, antes de eu chegar na vida dele, Deus havia falado que ele pediu pra Deus uma mulher, né? Ele falou pra mim. E ele pediu chorando no banheiro, porque ele tinha uma vida bem atribulada, com festa e tal. Loucura. Então, acaba que vocês tinham histórias parecidas. Parecidas. Se identificaram demais, assim. Muito. Sim, de propósito sim, mesmo, de querer de mudança, momento, né? Sim. Naquele momento. Sim. E aí, eu cheguei na vida dele, a gente começou a se envolver, e muitas coisas aconteceram, sabe? E eu comecei a conhecer mais esse mundo espiritual, porque, querendo ou não, ele queria sair daquele mundo lá, sabe? Daquela loucura, daquelas vida de droga, de loucura, sabe? De festa, só ir sem perspectiva de futuro. Só que ele não conseguia por causa do ambiente. Ele era influenciado pelas pessoas. Caramba. Sabe? Mas aí, quando eu comecei a encontrar minha identidade, eu comecei a ver que aquilo ali não era pra mim. Sabe? Ninguém falou, Thaisa, não faz isso. Eu falei, pois é. O que eu vou encontrar aqui? Eu só queria saber o que eu vou encontrar. Que eu vou poder impactar alguém? Eu vou poder ajudar alguém? Eu vou estar impactando na saúde das pessoas, de alguma forma? Que essa é a minha missão? Não, então, não é aqui que eu quero estar. Eu respeito. Cada um tem o seu caminho, a sua missão. Tem pessoas que estão nesse lugar para divertir, para entreter outras pessoas, mas aquilo lá não era o meu caminho. Não era o seu caminho. Não era. Porque também você está vulnerável nesses ambientes. E o propósito é muito importante, né? E eu comecei a encontrar meu propósito através dessa conexão com Deus, que ele foi me chamando e tal, mas eu passei por muitas dificuldades quando eu namorava, sabe? Com ele. Ele tinha muitos comportamentos que me feria muito. E nesse tempo de dor, a gente vai pra Deus por dor ou pelo amor. Né? A gente busca... Você não vai buscar se tá tudo bem. É muito mais difícil. Tá tudo bem, seus filhos estão saudáveis. Tá tudo bem, seu negócio tá dando certo. Tá tudo bem, sua profissão tá tudo ótimo. Como assim? Por que você vai buscar? Exercer essa gratidão é pra poucos. Muito, por isso que pelo amor é poucos. Pelo amor é poucos. E aí eu tive que ir pela dor. E eu comecei a me conectar muito com ele, com o meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, que é o que eu acredito, né? E ele começou a falar comigo e me mostrar que ele tinha um caminho de excelência. Só que é um caminho também de renúncia. E aí ele começou a moldar o meu coração, eu comecei a deixar de frequentar ambientes que eu sei que foram ambientes que me fizeram cair. Porque você tá suscetível. Você pode se achar que tá forte, mas no momento que você estiver fraco, você vai optar por o quê? Encher a cara. Você vai optar, eu briguei com a minha mulher, vou fazer o quê? Vou encher a cara, vou fazer isso. É isso que as pessoas pensam. Sim. Só que eu comecei a encontrar uma plenitude dentro de mim tão grande, através desse encontro, dessa conexão que eu tive com Deus, que eu não precisava de nada. Como assim? Que liberdade é essa? Eu achava que eu era livre. Tanto é que meus pais se separaram, eu falava assim... Que triste, eu tava muito triste, mas agora meu pai não vai me barrar, agora minha mãe tá trabalhando, agora eu vou fazer as coisas que eu quero. Agora eu tenho vida de adulto, eu tenho o que eu quero, eu posso o que eu quero e tal, eu vou pra onde eu quero. Só que não é uma liberdade, porque tudo que você depende, por isso que a gente tem que ser dependente de Deus. Se você depende de uma bebida, tem gente que fala, eu não consigo ficar sem beber pra ser feliz, eu não consigo. Como que você consegue? Eu falo, poxa, se eu beber, eu vou ficar triste, cara. Você não tá entendendo. Sabe, eu não gosto. Eu tô feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz. É identidade, é ser. Sim. Sabe? E aí é onde eu encontrei isso dentro de mim. Então, eu fui envolvendo com o meu ex-marido e tal, e comecei a trazer ele pra perto, pra essa perspectiva e tal. Aí a gente se casou. Ele foi, assim... Ele teve uma dificuldade maior do que você para se encontrar isso. Eu acho que para um homem é mais difícil. Você que acabou influenciando ele a sair desse mundo mesmo. A mulher é mais sensível em tudo. E a mulher ajuda muito o homem, né? Sim. Tanto é que Adão estava sozinho, Deus falou, vou fazer uma mulher, né? Para te fazer... Porque não é bom que o homem esteja só. Sim. Não porque mesmo. O homem, ele não é sensível. Há muitas coisas. A mulher, tanto é que... Você deve ter uma experiência assim. Sua mulher falou assim, olha, eu não gostei muito dessa pessoa. Aí você fala, não é nada não sei o quê. Desse jeito. E aí eu falo, olha, ela é sensível, ouça a sua mulher. Ela tem uma conexão, ela tem uma percepção que vem de Deus. Ela vê o que o homem não tá vendo. Não, nesse caso. Não tá vendo. Entendeu? Isso aconteceu em tudo. Inclusive porque eu casei com ele. Aí... Eu tive uma palavra profética, porque
Existem dons espirituais que eu não conhecia até então. A gente conhece muito de religiosidade, muito de razão, muito de... até aqui eu sei, eu entendo. Só que eu conheci além, né? E aí essa mulher, eu casei com ele, era uma mulher, ela tinha um dom de profecia, que é um dom espiritual. A gente vai, batiza nas águas, a gente professa o nome de Jesus Cristo na frente dos homens, que é o que ele deu a ordem, e depois a gente é selado pelo Espírito. E aí ele vem, o Espírito como um vento impetuoso, e ele nos sela. Aí a gente, tem pessoas que falam em línguas, outras pessoas sentem algo bem fervoroso, sabe? Outras pessoas já são seladas com o dom de visão, ou dom de cura. Existem dons, né? Sim. Porque a gente é um ser sobrenatural, por mais que a gente ache que não. Se você quiser viver no natural, aí por isso que as pessoas são pacatas, as pessoas não conseguem viver seu propósito, porque elas não conseguem se conectar com esse sobrenatural, que é real. Não entende mais o poder real, que ela tem, né? Mais real do que o ar que você respira. É muito mais real do que o ar que você respira. A física quântica tá aí pra falar isso. A energia, tem uma energia. Todos nós temos uma energia. Tem um lugar que você chega aqui e fala, nossa, que coisa ruim. É uma energia que a gente emana, que a gente transmite. E aí, onde que eu estava? Eu estava falando do meu ex-marido. A gente se casou e tal, e essa profecia foi o seguinte. A profecia vem depois, vamos lá. Eu casei e ele teve um acontecimento e a gente separou. Não preciso entrar em detalhes. A gente separou no papel. Eu fiquei muito mal, muito triste, mas mesmo assim, o momento de deserto não me tirou da presença de Deus. Eu tinha tudo o que eu queria. Você já tinha seus filhos? Não tinha. Ah, você não tinha os filhos? Não, na primeira vez não. Foi em 2011. Ah, tá. Eu só casei. Entendi. Eu casei e estava fazendo faculdade, não tinha ainda. Aí em 2011, o que aconteceu? Eu casei, aí a gente teve essa fatalidade, se separou, fiquei 9 meses sem ter o contato com ele. Aí eu recebi uma mensagem divina que falava assim, ele vai te procurar e Deus tem um propósito na vida de vocês, tá? E falava assim que vocês terão um casal de filhos. Sério? Aham. Vocês terão um casal de filhos. Tão claro assim? Desse jeito. E falava assim, eu falei assim, mas você não vê mais nada? Porque eu queria ter mais filhos. Porque como eu tive irmãs longe, eu me senti falta disso. Eu fui mãe das minhas irmãs em muito tempo, né? Eu queria que meus filhos fossem unidos. Eu queria que esse vão de 10 anos não existisse. Tanto é que eu pedi para Deus que fosse muito perto, para que eles fossem amigos, companheiros, né, unidos. E aí, Aí que aconteceu? Ele me procurou de fato. Sabe? Eu aceitei ele de volta, a gente se casou e aí eu tive um menino e depois eu tive uma menina. Logo assim, em seguida que vocês se casaram, já arrumou filho? Seguido. Não demorou muito, não? Não, demorou muito, não. Aí a gente casou uma primeira vez, se separou. Depois casou a segunda vez no papel também. Então vocês chegaram a divorciar mesmo? Divorciou, caraca, eu fui casar no papel e tudo. E aí, como eu te falei, a questão do homem, ele é bem menos sensível, né? Toda vez que a gente se separou e ele não buscou o caminho certo. Ele voltou pra onde ele tinha vindo. Onde ele tinha se perdido. Sim. E aí eu não. Porque que nem eu te falei, desde o início, eu tenho algo dentro de mim, eu tenho determinação. Como eu encontrei a minha real identidade, eu não me desviei do caminho certo. Porque eu falava, eu prefiro ficar sozinha do que ficar com pessoas que me influenciam pro negativo. Eu aprendi, né? Eu falei, opa, eu entendi que o ambiente me influencia. Eu entendi que as pessoas da minha volta... Falei assim, então eu vou ficar sozinha, mas eu não vou envolver com gente que não vai me levar pra lugar nenhum. Agrega. Em Uberlândia, estudando, longe da minha família. Caramba. E aí eu vivi um deserto na minha vida, mas foi um deserto que Deus me forjou. Aí a segunda vez, o que aconteceu? Agora, né? A gente se casou e tal, teve os 2 filhos, né? A segunda vez... E aí, muitas coisas acontecendo, muitas feridas, né? Assim, muitas coisas acontecendo. E o relacionamento é muito difícil, né? É muito difícil, gente. Você que não é casado, não julgue quem se separa. Porque é muito difícil o relacionamento. São 2 pessoas diferentes. É 2 cabeças totalmente diferentes. 2 criações totalmente diferentes. Crenças diferentes, né? Dentro da mesma casa. Sim. Porque o fato de ser homem e mulher já pensa muito diferente. Só isso, sendo irmãos. Sim. Pensa diferente. Pode ser criado na mesma casa, mas só o fato de ser homem e mulher já pensa muito diferente. Agora você pega, o cara foi criado de um jeito, com uma família, com um jeito, numa criação.
com o ambiente, com os amigos, e você também com outros. E coloca tudo dentro da mesma casa e fala assim, pô, agora é nós dois aqui, agora tem que dar certo. Exatamente. As crenças que foram estabelecidas porque somos construídos ao longo da nossa vida. O que a gente viu os nossos pais fazerem, geralmente, ou a gente repugna, e aí a gente vai pro caminho oposto, que 10%, 5% faz isso. Ou a gente continua com o comportamento, certo? Então tinha coisas que ele trouxe da mãe e do pai, coisas que eu trouxe da minha mãe e do meu pai, e que feria, no caso dele, os meus valores, certo? Feria muito os meus valores, certo? E aí começou a ter problemas, mas a gente não se separou. Aí teve um dia que ele sofreu um acidente. Eu tava deitada, eu tava num casamento, sabe? Fui num casamento nesse dia com os meus 2 filhos. Ele foi para Guari porque ele era lutador. E aí eu fui embora. Eu tava MMA. Ele sempre foi lutador, desde muito novo, né? Aí eu fui embora, eu deitada, por que não me ligava? Porque já tinha acontecido a luta, por que eu queria saber o que aconteceu? Na hora que eu liguei, porque ninguém ligou, ninguém entrou em contato. Falaram, olha, aconteceu um negócio aqui. Ele foi sozinho? Não, assim? ele foi com muita gente, só que o povo tava desesperado. E ninguém lembrou de... Não, eu não sei o que aconteceu. De certo, ficaram em choque, né? Tava tentando acudir lá, mas não ligaram pros pais dele, nem nada. Aí eu liguei pra mãe dele, liguei pro pai. Falei, olha, eu tô com os 2 filhos aqui, ele pegou o carro, eu não consigo sair daqui. Pelo amor de Deus, vai lá porque aconteceu alguma coisa grave. Ele não tá conseguindo nem falar, sabe? E ele tinha sofrido uma queda. Sabe? Depois vocês pesquisam no YouTube pra vocês verem. Eu cheguei a ver esse vídeo. O Lud Goulart de acidente, lá no YouTube. Caramba. Saiu em vários jornais e tal. E aí ele teve uma queda. E aí, na hora que ele caiu, pode ser que ele caiu e já machucou, ou pode ser que ele caiu e depois o cara continuou batendo e deslocou. Sabe? Foi uma queda que ele deu. Uma vértebra que deslocou? Foi. E aí, a C5, C6. E... C5, 16? C5, C6. Explica pra mim o que é isso, C5, C6? Aqui na cervical, ó. C5, C6, né? E aí foi pressionado. Foi pressionado e ele perdeu os movimentos dos braços e das pernas. Caraca, é igual ficar tetraplégico. Ficou tetraplégico, sim. Foi o dia mais difícil da minha vida, sabe? Essa pergunta ainda ia ter pra frente. Ó. Sério? Foi o pior dia dessa vida. Então já antecipou. Foi um dia muito difícil pra mim. Foi muito difícil. Pra você, pra ele. Nossa, imagina. Porque ele tava... Eu vi ele num quadro, assim, muito difícil, sabe? E muda tudo, né? E aí, o médico chegou em mim e falou assim... Ele vai ficar tetraplégico depois da cirurgia, sabe? Você é louco. Eu falei, o quê? Eu entrei em pânico. Mas... A gente passou por várias situações, até familiares. Ele tava consciente? Tava. Ele não perdeu a consciência em nenhum momento. Caraca, velho. E aí, hoje ele movimenta, claro, hoje ele, né, ele desenvolveu bastante, ele movimenta parcialmente os braços, ele é super guerreiro. A gente não deu certo, a gente se separou. A gente ficou junto 4 anos nesse tempo. Depois desse acidente, vocês ficaram junto 4 anos? A gente ficou 4 anos junto e eu não me separaria dele. Você cuidou dele mesmo. Eu não me separaria dele, mas o que acontece? O comportamento que feria os meus valores. Sim. E os familiares que como que eu posso te dizer? Fortificava o comportamento que feria eu, não me apoiaram, né? Então é onde eu me posicionei. Sim. E aí ele não quis. Ele não quis. Ele falou assim, não, eu te agradeço até aqui, mas... Até aqui você foi boa, agora então tudo bem. Agora ele aceitou, vamos entendeu? cada um seguir o seu caminho. Ele aceitou, mas ele aceitou. Em algum momento, mas eu me senti muito mal, porque eu não me senti honrada. Eu não queria isso. Eu me posicionei, sabe? Mas eu não queria isso. Até porque você tinha seus valores, eu me posicionei, eu falei, você vai melhorar isso? Vai acontecer, né? Ou não, vai acontecer mais, a gente vai se parar. Ele falou, mas você aceitou isso até aqui. Eu falei, mas eu não vou aceitar mais. Eu não aceito isso aqui mais. Já tá no meu limite, sabe? Que eu não vou entrar em detalhes. Ele, no caso, sabe. E aí ele não quis. Que foi o impactante pra mim. Ele não quis melhorar. Ele começou a envolver de novo. Com os mesmos amigos solteiros, a mesma coisa. Eu falei, poxa, não é isso. Já até quando, eu entendi que ele não quer ir. Ele quer ficar. Então não dá pra mim. Se eu quero e ele quer ficar, não tem como. E aí aconteceu que eu falei, não, então eu vou embora.
E aí eu pedi uma confirmação de Deus, sabe? Você tinha parente em Uberlândia? Não, eu não tinha. Era eu e meus filhos. E aí eu tinha um estúdio lá, eu já tinha o meu consultório e tudo, mas aí eu renunciei, sabe? Tem coisa que acontece na sua vida, tipo, que pode ser que pareça o caos. Tipo assim, porque eu falei, poxa, eu vivi tanta coisa. Eu dei o meu máximo. Essa foi a decisão mais importante da sua vida? Foi uma das decisões mais importantes, essa. Porque a mais importante foi eu me conectar com Deus, né? Eu ir pro caminho de Deus. Mas a segunda maior foi eu me desconectar dele, porque ele não queria seguir o caminho que eu queria, e me conectar com o meu caminho. Sim. Sabe? Porque independente dele, eu tinha o meu caminho. E até porque o fato dessa decisão é uma decisão que influenciava muita coisa. Muito. Você tinha suas coisas lá em Uberlândia, tinha seus filhos, tinha sua história lá já, né? E aí não foi uma decisão assim, vamos separar e eu vou continuar aqui. Não, você mudou de cidade, você voltou pra cá, então você teve... Eu tive que ser muito forte. Imagino, Você falou de renúncia, e renunciar é muito difícil. E como eu falei, a condição dele, porque as pessoas, elas não sabem. Elas não sabem. A condição dele jamais me separaria dele. Sabe? O que me separou mesmo foi ferir os meus valores. Então, você tem que casar com alguém que não fere os seus valores. Casar com alguém que tenha a mesma perspectiva, sabe? Eu falo emocionada, hoje eu tô curada. Eu tô curada, mas eu tava machucada até pouco tempo atrás. Eu tava machucada, sabe? Só que hoje eu tô curada, porque eu perdoei, eu liberei perdão, eu não perdi meu tempo. Eu aprendi. Esses 10 anos, tipo assim, fiquei 10 anos casada, foi o tempo que eu mais aprendi na minha vida. Foi o tempo que eu fui mãe e tal. Por mais que eu fui ferida, essa ferida foi curada por Deus, sabe? E eu falo emocionada porque realmente é algo que foi um impacto pra mim emocional, sabe? E que as pessoas podem se conectar com essa verdade dentro de mim, sabe? Porque é uma verdade. A gente não separa de uma pessoa, quando a gente ama de verdade, por motivos banais, sabe? São grandes coisas que acontecem e coisas repetitivas que vão acontecendo, que vai ferindo. Não é do dia pra noite, não é uma coisa assim, decidi, né? E eu tentava muito, eu tentei muito, tanto é que eu casei 2 vezes. Pois é, verdade, eu não sabia desse detalhe. Certo, então, eu casei 2 vezes com ele, eu realmente o amava. Sim. Hoje eu amo a vida dele, desejo o melhor pra ele, sabe? Mas você se amava mais, né? Eu acho que esse amor próprio que é o importante, né? E aí eu comecei a me conectar, porque eu me perdi também. Porque eu tava dando tudo de mim. Eu cuidava, eu fazia coisas, sabe? Que eu acho que muito poucas mulheres fariam. Sabe? Eu pegava ele, eu levava no carro, eu até machuquei minhas costas por eu fazer transferência, sabe? Eu cuidava dele. Eu fiquei 4 anos sem dormir. Caraca. Porque ele realmente não dormia bem. Mas ele era um grande pai e ele é uma grande pessoa. Ele só precisa se conectar com o Deus, né? Com Deus. E o fato disso que você está falando é muito importante, porque não quer dizer que porque não estão juntos, né? Quer dizer que ele não é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, que ele não é um grande homem ou você é uma grande mulher. Ele tem... É igual você falou, é uma questão de valores, de princípios, de posicionamento, de legado. Exatamente. Às vezes você tem um legado que você quer deixar, você tem o seu propósito de vida e a pessoa tem o dela também. Isso. O propósito de vida dela. E às ou vezes ela não quer o propósito de vida dela. É uma coisa ou outra. Tipo assim, ou ela quer viver na distração, porque a gente tem escolha. Também. A gente tem escolha. Nem São todo mundo vai viver o seu propósito. Exato. A gente só vai viver o seu propósito. Por exemplo, eu conheço pessoas, da época quando eu tava aquela loucura, com 15 anos, que estão do mesmo jeito, com 40 anos. Que fazem a mesma coisa. A verdade é que a maioria das pessoas... Eu falo, poxa, você não vai mudar isso. Não sabem qual é o propósito delas. Mas assim... E não querem, elas só pensam nelas. É a grande maioria. É a maioria. Tipo assim, você já deve ter lido um livro que eu já li e gosto demais, que é Mais Esperto que o Diabo. Não li. Você não leu? Não li ainda. Nossa, isso tudo que você falou aí tá dentro.
Eu não de li propósito. A hora que você falou, porque eu acompanho muito, eu gosto muito de ler, eu estudo muito. Eu também gosto. De PNL, programação neurolinguística. Mas eu né, fico de entre a minha pensamento. área da nutrição, que é muito conteúdo, educação física e a área do coach. E eu aí é sou difícil. muito... Eu gosto queria muito ler também. mais. Eu gosto muito disso. Também já fiz coach, porque eu sou muito chegado nessa... Então, muita coisa que você falou, eu me Pessoal, identifiquei. né? Demais. Então, o próprio livro, que é o Mais Perto que o Diabo, gente, leiam, tá? É um livro sensacional, que ele fala muito sobre isso, sobre propósito, né? Que é um diálogo do Napoleão Hill, que é um dos maiores estudiosos aí de comportamento humano, de pessoas bem-sucedidas e de pessoas mal-sucedidas, de fracasso, né? Ele conviveu, porque esse livro de Mais Perto do Diabo, ele foi escrito em 1938. E Napoleão Hill, ele foi um autor que ele conviveu, por exemplo, com Rockefeller, com Tom Ford, Henry Ford, que é o cara dono da Ford, criador da Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, esses caras, assim, os gigantes da indústria, que forjaram o que a gente é hoje de tecnologia, de indústria. E ele conviveu com esses caras, que eles eram caras, assim, altamente bem-sucedidos. E ele quis saber, ele estudou o comportamento de cada um para saber por que eles eram tão bem-sucedidos. E por que várias pessoas eram mal-sucedidas. Ele estudou mais de 25 mil pessoas. E ele escreveu esse livro em 1938. Olha isso. E esse livro só pôde ser publicado 73 anos depois. Ele foi publicado em 2011. Ele era proibido. Olha. Por quê? Porque ele contesta muito crenças, a religião, como que a religião ensina. Ele contesta muito as escolas, como que é ensinado. Então ele era proibido. Foi barrado, né? Porque é um diálogo do Napoleão Hill com o próprio diabo. E o próprio diabo vai falando quais são as armadilhas que ele usa. E aí, como ele usa a religião, como ele usa a escola, como ele usa o ensinamento e as crenças. E aí, como vai muito contra o que é pregado hoje, e esse livro é de 1938 e é tão atual que você vai falar assim, gente, parece que é agora. Chocado. Porque é as mesmas igual coisas. A Bíblia. A Bíblia. Ela é muito atual. É a mesma coisa. Salomão fala, tudo que aconteceu vai tornar a acontecer. Já tá tudo escrito. É um ciclo vicioso do ser humano. E aí ele fala muito sobre crenças, mas principalmente sobre propósito. E uma das coisas que o próprio diabo fala sobre quem ele não consegue alienar, ou seja, quem ele não consegue manipular, são as pessoas que têm um propósito bem definido. Bem definido, clareza de vida. Clareza. Perspectiva. E não consegue se distrair, porque vem nesse caminho propostas. E aí ele fala... Quantas propostas que vem? Ele fala de um número de pessoas que são manipuladas e que têm propósito. Apenas 2% da população tem propósito de vida. É verdade. 98% não tem um propósito bem definido. Ou seja, aí gente, não chega a lugar nenhum, porque nem sabe onde quer chegar, como é que vai chegar? Você tá vendo? Então, é realmente difícil você conviver com essas pessoas, porque 98% é muita gente que não tem um propósito. Muita. Então, é onde que eu falo, gente, leiam esse livro, leiam, releiam, estudem. Aí eu assisti vários podcasts falando desse livro também. Ele é sensacional. Não dá para passar nessa terra sem ler. E hoje a gente tem esse privilégio, que ele foi lançado em 2011, de ter essas verdades pra gente saber. Eu vou ler ele. É top, é top. Mas vamos continuar onde a gente estava. Aí eu me separei, né? E aí eu vim pra cá. Mas eu não vim assim, do nada. Que agora essa Thaísa que a gente quer saber agora, da Thaísa que abriu esse estúdio aqui, tá bombando aí, sucesso. Nesses 10 anos. E faz os stories com as meninas lá, e gente, ó, você empina essa bunda aí. Que é isso? O que você tá fazendo? Postura conserta? Vai fazer dieta? Elas riem, gente, eles também. Eles riem. É uma forma espontânea de eu mostrar a minha essência. Porque eu sou muito espontânea, sabe? Tem gente que não gosta dessa espontaneidade, porque prefere se encobrir, né? Ficar com uma máscara de santidade, ou uma máscara de... Tem medo, né? Do julgamento, medo, essa é a verdade. Exatamente. Né? E eu não tenho esse medo. Esse medo não existe dentro de mim. Nunca existiu. Nunca existiu. Eu tenho um perfil comportamental que é o dominante. Não é nada, será, meu Deus? Você conhece? Sei. Os perfis? É o DISC, né? Você que não sabe, pesquisa pra vocês conhecerem mais sobre isso. Então, o meu perfil comportamental é o dominante. E tem uma mistura, né? O dominante é o principal e tem o paciente. Não, o meu
Geralmente é DI, né? Aí a DI é o dominante influente e tal. O meu é totalmente dominante. Totalmente. O meu é influente. O meu com certeza, por isso você tá aqui. Fala, gosta de pessoas, gosta de falar espontâneo, faz as pessoas rirem, é isso mesmo. Os influentes, eles têm essa facilidade de falar também, sabe? O dominante tem também. Só que o que acontece? O dominante, ele não importa o que você pensa dele. Não importa. Eu tive que buscar autoconhecimento, porque senão eu acabava machucando pessoas. Porque eu não me importo o que a pessoa pensa, eu falo. No sentido assim, uma verdade que pode ser falada mais tranquilamente, eu falava mais abruptamente, sabe? Não tinha muita papa na língua, não. Eu não tinha um equilíbrio, mas ao momento que eu vou buscando, eu tive que desenvolver essas outras habilidades, os outros perfis. Certo? Então você tem que ser equilibrado. Tem a hora de você ser conforme, tem a hora de você ser influente, tem a hora de você ser estável, tem a hora de você ser mais dominante, sabe? E o meio... conseguir equilibrar isso. E ter essa percepção de como você vai agir é difícil. É sabedoria mesmo. Mas olha, mesmo que você desenvolva isso, nem Jesus agradou todo mundo. Não tem jeito. Você pode desenvolver. E outras pessoas não querem que você tenha sucesso. Esquece. Não mesmo. Não querem. Você pode ter certeza, se acontecer qualquer coisa, as pessoas sempre vão falar negativamente do que positivamente. Isso é fato. Você acertou 100, 90 vezes, 99. Você errou uma vez, o erro é maior. Você é lembrado pelo... Muitas vezes. Porque parece que acertar é obrigação, né? E errar é inadmissível. Pois é. E não deveria ser assim, né? Lógico que não. Somos humanos, ó. A gente tem que buscar esse desenvolvimento, né, pessoal? Pra gente vencer. Pra gente vencer. E aí você busca muito? Você lê muito, estuda muito sobre isso? Eu busco bastante. Nesses 10 anos, eu fiz 2 formações em coach. Fiz em coach pelo IBC, bem no início, desde quando nem ninguém falava sobre isso. Eu fiz pelo Instituto Brasileiro de Coach. Depois eu fiz na Febracis, sabe? Sim. E aí, eu tenho as 2 formações, né? E aí, eu fiz, nesse período, Educação Física, Licenciatura, Bacharel. Fiz 4 pós-graduações. Caraca, 4? Nesse tempo. Você é muito estudiosa, Thaís. E aí, eu fiz a nutrição. Então, eu me capacitei até aqui. Agora, eu tô fazendo 3 pós-graduações juntas. Eu acabei de terminar uma. Ontem foi meu último. Agora eu entendo por que você não responde as mensagens. Não dá. Eu falo minha secretária. Gente, me desculpe você. Se eu não responder, a Ana tá lá pra isso, viu, Peter? Ela não tá respondendo, não. Ela responde. Não, a Ana responde. Ô, Ana, você responde. É porque Ana, tem por favor, Ana, me ajuda. Tem hora que eu acho que tem que ser um negócio pessoal, né? Que tinha que perguntar pra você. Não, depois eu pergunto pra ela. Mas eu ia arrumar um celular só pra mim, pessoal, mas não vai dar certo. Não vai. Sabe por quê? Você vai continuar não respondendo. Não, porque daí eu tô custando responder o que é o profissional, porque eu tenho coisas pra responder no profissional. Aí eu tenho que responder o pessoal, não vai dar certo esse negócio. Eu já tava pensando sobre isso, sabe? Aborta a missão. Não deu certo. Antes mesmo de chegar, eu já falei, não dá. Já cancelou. Aí eu vim pra cá e eu pedi uma palavra de Deus, assim como eu casei e eu pedi um direcionamento, porque eu falava, Deus, se for da tua vontade, a gente vai se casar. Porque eu acredito que Deus une pessoas, sim, ele une propósitos. Sim, eu acredito que Deus tinha um propósito com a gente. Só que no meio do caminho, a gente tem escolhas. Sim. Todos os dias a gente é construído, sabe? E a gente tinha escolhas. Ele falava pra mim muitas vezes, só pensa em estudar, mas é o caminho que eu queria. Entendeu? Então, eu me conectava com pessoas que queriam o mesmo que eu. Mesmo propósito. E ele não, meu ex-marido, sabe? Ele se conectava com pessoas que não queriam a mesma coisa, que não tinha perspectiva de futuro. Eu falava, não dá. Eu não dou conta disso aqui, eu não quero isso. Sabe? Eu tenho que alcançar pessoas, eu tenho que impactar pessoas. Essa autodisciplina que vem desde muito nova dentro de mim, eu preciso fazer com que as pessoas encontrem dentro delas. Eu preciso fazer isso. Essa autoestima, essa determinação que vem de dentro, sabe? Vem de dentro, não precisa essa automotivação, porque tem dentro de mim uma automotivação, não preciso de... Por exemplo, o meu corpo, eu vou construindo ele já faz anos. Eu não preciso de holofote. Antes eu não tinha ninguém pra filmar, sabe? De vez em quando eu entrar ao vivo, mas todos os dias eu faço isso, nem todo dia eu posto o que eu faço. Sim. Sabe? Você malha todo dia? Eu tô treinando todo dia, mas tipo hoje, você vai malhar? Já malhou? Eu vou treinar hoje. Caramba, velho. Eu vou treinar Por hoje. isso que a mulher tem a barriga trincada, né? Não come nada. Ó, eu falei assim, Thaís, o que você vai beber? Eu não bebo nada. Esse negócio de não come nada. Aí não eu falei, eu falei assim, Todo mundo... uma cerveja, uma água
Eu falei assim, água com gás, pelo menos. Eu não gosto. Não, só água mesmo. Falei, ixi. Eu não gosto, que eu já comi. Inclusive, é uma estratégia pra você que quer emagrecer ou ganhar massa muscular. Qualquer que seja o seu objetivo, você tem que se preparar. Tem que se planejar. Eu vim pra cá, não vim com fome. Eu não pensei que alguém tinha que me dar o meu alimento. Eu venho pra cá, eu já vim preparado, porque eu tenho um objetivo, sabe? Sim. Então, eu já tô preparada. Eu não vou pensando no que vai ter pra mim, porque geralmente tem o quê? Carboidrato, tem muito carboidrato. Não tem a proteína que eu preciso. Não tem os nutrientes que eu preciso. Mas assim, me fala uma coisa, Thaisa. Mas é sempre assim? Ou tem um dia assim, sei lá? É estilo de vida. É porque assim, a gente... E assim, a gente que tá de fora, não é chato esse estilo de vida assim, de comer Não, assim? gente, eu vou te falar, eu não consigo me ver longe disso. Porque, na verdade, eu é um prazer isso. Eu saio pra qualquer lugar, mas eu faço boas escolhas. Então, por exemplo, eu vou pra churrascaria, vou pra um lugar, vou pro outro, aí eu faço as boas escolhas. A questão é que você vai pra um lugar, você quer comer bolo, você quer comer isso, aquilo, e acha que aquilo ali é uma recompensa do que você fez a semana toda. Só que não. Só que não. Não, muito pelo contrário. Ali que você vai trabalhar a sua autonomia alimentar. Sim. Então, eu saio da minha dieta no sentido assim, não tem um padrão, tem que ser isso. Sim. Não. Eu não como pão de queijo que você, por exemplo, me coisou. Porque eu não gosto. Eu não gosto. Se eu gostasse, como já foi estabelecido, você oferece pra minha filha, por exemplo, um pedaço de bolo, alguma coisa, ela vai falar, eu não quero. Porque desde nova ela não quer. Esses dias, inclusive, uma deixa aqui. Eu falei, Dara, o que você quer comer? Porque lá em casa não tem essas coisas. Não tem muita coisa que tem em todos os lugares, todos os dias. Porque se você tiver o acesso, você come. Sim. Você quer facilidade e praticidade, tem coisas que eu como lá. Então tem baixa proteína, tem whey, tem o leite, tem queijo, tem pão integral, tem torrada, tem um monte de coisa. Pasta de amendoim. Eles são apaixonados pela minha comida. E aí ela falou, mãe, eu não quero pasta de amendoim agora. E ela ama. Eu não quero baixa proteína. Eu quero 2 ovos. Falei, Dara, eu tenho que treinar agora. Daqui a pouco eu tenho que atender. Eu não vou fazer 2 ovos agora. E ela chorava. Eu quero muito 2 ovos. Nossa. Meu sonho. Falei, gente, eu vou fazer. Claro que eu vou fazer pra você, minha linda. Fiz ela comer os 2 ovos com aquela boca. Diz que parecendo uma torta pra uma boca de alguém que gosta. Então ela não gosta, ela não tá acostumada com salgado. Ela não tá acostumada. Mas você não come? Eu não gosto. Em hipótese alguma? Em qualquer... Porque você não gosta mesmo. Não, eu não gosto. É igual quem vai comer, sei lá, jiló. Quem não gosta de jiló, não come jiló porque não gosta. Eu gosto muito de vegetal, eu gosto de fruta, eu gosto muito. Arroz, tanto é que você come, por exemplo? Um prato de arroz, feijão Você come arroz? Eu como arroz branco todos os dias. Como arroz branco, como feijão, batata. Como misturo carne, você come tudo quanto é carne? De tudo. Carne assada? Tudo. Até pão de alho? Explicar. Eu como muito bem, tá? Se eu não comer o arroz, eu como pão de alho. Eu falo assim, porque a gente precisa desmistificar isso, né? Porque parece assim que quem é saudável não come. Existe essa crença. Eu como demais. E essa que é a verdade. Deixa eu te falar, eu como mais de 3.500 calorias por dia. Eu como mais que você, capaz. 3.500? Agora eu tô em processo de hipertrofia, eu tô ganhando um pouco mais de massa muscular. Como e eu tô comendo muito. Eu tô comendo, eu como 4 baixas proteínas por dia. Eu como, você não tá entendendo? Eu tomo whey em cada refeição que eu como. Então você não entende, eu como muito bem, eu não passo fome. Sabe? E eu busco praticidade. A baixa proteína é por causa do meu dia a dia. Senão eu comia ovos, eu comia frango, outra coisa, sabe? Só que eu gosto disso. Me faz bem, porque... E essas barras de proteína, é aquelas que vem aqui de chocolatinho e tal também? Com e aqui lá não não, aí boa, você tem que selecionar. Mal, você tem que selecionar, né? Tem as que são melhores, tem as E é que são caro, melhores. né? Olha, uma torta você vai pagar R$5. Uma baixa proteína você vai pagar R$5 mais ou menos. Aí você escolhe. É escolha, só isso? véio. Pra mim era uns 15 conto uma barra de proteína boa. Não, tem boas de R$5, R$6. É? Você tem que saber escolher, né? E é que você come essa de R$5, R$6? A minha, eu pago na caixa R$60, de 12. Com 12. Entendi. Mas meus filhos levam todo dia baixa proteína pra escola. R$8. Todo dia meus filhos levam. A gente come chocolate, só que a gente come chocolate certo. A questão é quantificar, a questão é saber ter autonomia para parar de comer. Tem gente que come uma pasta de amendoim que acha uma delícia, come um pote de pasta de amendoim de 1 quilo e não sabe que é mais calórico do que um pote de goiabada. Porque 1 grama de gordura tem 9 calorias. Caraca, velho. É o dobro mais calórico do que a pasta de amendoim. Só que ela entra em alguns momentos porque gera mais saciedade, porque é carboidrato. Então, por isso que a gente precisa de um nutricionista, inclusive, viu, gente? Precisa de um profissional de educação física para poder direcionar a pessoa para aquilo que ela quer. Ninguém constrói um corpo que deseja, né?
Uma noite por dia. Faz muitos anos que eu treino. Eu treino desde os 12 anos de idade. Sabe? Musculação. E hoje eu faço um treino que eu criei minha própria metodologia pra me chegar num resultado mais rápido. E tem dado muito certo, sabe? Com tudo que eu estudei, tudo aquilo que eu venho estudado. Então, assim, a gente consegue se a gente tiver foco. Eu vou pra qualquer lugar, estou em qualquer ambiente, sabe? Assim, não vou pra qualquer lugar. Vamos lá, vamos reformular. Eu não gosto de festa, não gosto de balada, mas eu vou em qualquer lugar que tiver família, comida assim, né? E tudo. Eu sou muito caseira. Que tiver em qualquer ambiente e eu consigo selecionar. Eu consigo, entendeu? Eu consigo, porque eu tenho escolha, poder de escolha. Tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Não é com droga só. Não é só com bebida. Não é só com fumar. É com qualquer coisa, né? Tudo. Na vida, né? Tudo te é lícito. Você tem ali uma mesa farta. Você tá obeso. É uma doença crônica não transmissível. Você sabe que isso aí pode gerar diversas outras comorbidades, como hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares. Você vai comer, é uma escolha. É lícito que você coma? Sim. Desse jeito, de forma intensa? Ou é lícito que você vai cuidar da sua saúde? Uhum. Você não faz nada sem a sua saúde. Deixa eu te falar, você não faz nada sem a sua saúde. E eu aprendi isso muito com meu ex-marido. Muito. Muito. Eu já sabia disso. Mas isso ficou cada vez mais forte dentro de mim. Poxa, e eu falava pra ele, vai treinar. Você é capaz de tudo. Eu posso falar isso com propriedade, que eu estimulei ele muito, né, a desenvolver o que ele já desenvolveu hoje. Em relação à qualidade de vida. Sim. Sabe? Porque eu acredito que se você tiver uma mente forte, você vai ter um corpo forte. Se os seus amigos te influenciam, você tem é resultado da mente, né? Não a mente é resultado do corpo. Você tem um objetivo, você não tá bem com você mesmo, você tá custando arrumar uma roupa pra você sair. Só que seu meio, que você se sente pertencente, fala assim, não, vamos sair pra beber. Ah, eu não consigo. Aí você esquece tudo que te fere. Você esquece a sua identidade, porque você perdeu ela, Exato. Né? Que as pessoas que estão te forjando. E faz o que as pessoas querem, porque você não consegue se ver feliz sem aquilo. Isso pra mim não é liberdade. Eu sinto muito. Não é liberdade. Falo com propriedade, porque eu já vivi. Não no mundo da bebida alcoólica, mas de drogas, enfim. Esse mundo, eu vim daí. Eu sei muita coisa, sabe? Então eu vim dali. Eu sei que ali é uma liberdade obscura, porque você tá achando que tá demais, mas você não tá livre. Você não é livre. Você precisa de algo pra te preencher. E aí é como se você fosse pra dentro algo e saísse, como se fosse aberto. É um saco sem fundo. E não sacia. É onde eu encontrei o meu amigo Jesus Cristo. É onde eu encontrei com ele no meio desse caminho. E ele me resgatou, né? Me trouxe pra mim minha identidade de volta. Me fez entender que você não consegue entender quem você é sem se conectar com ele. Não consegue. Você pode fazer qualquer curso, qualquer coisa. Você sempre vai ficar raso, porque vai ter um vazio. O vazio de Deus ninguém preenche. Nenhum relacionamento. Tem pessoas aí. Tem tudo. Tem dinheiro, tem família, tem filhos. Por que tem um vazio na alma? Por que usam drogas? Por que tem que ficar bêbado todos os dias? O que tem aí que você não quer se conectar? É espiritual, né? Tem coisa que é espiritual, tem coisa que é emocional. Aí você tem que se conectar com você mesmo. Não tem como. É isso, é por isso que eu tô aqui, porque eu me conectei comigo mesmo. Eu não permito que ninguém, nem nada, tire de mim minha identidade. Ninguém. E é isso que eu implanto na vida dos meus filhos, é isso que eu tenho ensinado para as pessoas, é isso que eu quero levar para as pessoas, para as minhas alunas, né, para os meus pacientes, para todo mundo, que eu tenho uma convivência de que ninguém pode impactar na sua vida, a não ser que você permita. Sabe? Então, tomar cuidado com o que as pessoas falam para você e você se conecta com a verdade das pessoas, que não é verdade. Muitas vezes, porque as pessoas não sabem. Ninguém sabe o seu propósito. Ninguém. Só você. Só você. Só você. Isso é fato. Galera, agora a gente vai fazer um quadro novo aqui. E a Thaís vai ser quem vai inaugurar. Vai estrear. Estrear, né? Inaugurar não, né? Nada a ver. Vai estrear esse quadro. Ó, a gente vai fazer um trote, tá? E ela vai fazer essa ligação para uma amiga dela. A gente já escolheu a amiga dela aqui. Meu Deus. Que vai ser a Milena Dias. E aí, eu vou mostrando o assunto para ela aqui. E aí ela vai ter que ir no meio da conversa e falando sobre esses assuntos. E aí vamos ver o que vai dar, né? E já pode ligar? Já pode ligar aí pra Milena. Vamos ver. Liga aí, vamos ver que você vai... Tem tudo pra dar certo. Ó,
Começa com Réveillon. Vamos lá. Pode ver a voz aí. Tá no Viva Voz, vamos ver se vai ligar. Ah, caixa de mensagem? Hora dessa. Tá desligado, peraí. Vamos tentar no WhatsApp. Vamos ver se chama. Se tá desligado normal, pode ser que ela foi pra fazenda, hein? Pode ser. Às vezes na fazenda tem Wi-Fi. Não, eu acho que ela deve estar indo agora. Vamos lá. Ela foi mesmo. Então não, vamos ter que escolher outra. Vamos ver. Deixa eu escolher alguém aqui. Uma aluna sua, chegada. Uma amiga. Sua mãe. Já sei. Vou ligar pra Ana. Pra A Ana? minha secretária. Então liga pra Ana. Vamos ver. Vamos lá. Gente, então ela tá ligando pra Ana, porque não deu certo a Milena, tá? Vamos ver se esse povo vai me atender, né? Uma hora dessa. É, domingão. Não, mas não é possível, gente. Já é 11h30. Ah, mas o frevo, né, meu filho? Esse povo tá muito Frevo de preguiçoso. ontem. De ontem, o frevo que você ficou até 11h30 só da noite, você quer dizer? Pois é. Não me atendeu. Vamos ver outra. Vixe, ó. Vamos ver, gente. Pega aí uma amiga especial. Eu vou ligar pra Sumaila. Liga pra Sumaila, pronto. Será que ela não tá vindo aqui? Nossa, a Sumaila... Cuidado, que a Sumaila é baforenta. Oi, maravilhosa! Ô, Sumaila, deixa eu falar um negócio aqui, gata. Você vai passar o Réveillon aonde? O Réveillon na família do meu pai, família Sanches. Por quê? Gata, você não quer passar em outro lugar, não? É a única data do ano que eu não posso passar em outro lugar. Eu tô com a praia paga. Você acredita que a tia Badia vai pra praia, todo mundo vai pra praia e nós vamos ficar. Gata, diz que Por que tem... você quer Não, diz que ali na prainha de Turama tem um top. Você não tá entendendo. Ah, você vai sozinha. Você vai, vou mesmo. Você vai lá sozinha, eu não vou. Eu não acredito. Sei lá, que você é fubazenta. Você Não, vai lá. senhora, lá tá top, menina. Sério mesmo, ô Sumaila, vambora. Vamos, não, eu não vou. Vambora. Você vai lá com faca número 1, mas a Milene nem Aí sabe. você me apresenta umas pessoas pra me conhecer. Vamos lá, eu não quero... Larga a mão de ficar com esse menino aí. Tem dó. Se ele não quiser ir, deixa... É família do seu namorado que você vai? Não, acho que eu vou deixar de passar o Réveillon com a minha família, passar com a dele, nunca. Você vai pra sua família, então, né? Chama ele e vamos, gata. Eu não vou A gente pra põe praia, umas não, cabanas vou lá. A gente põe umas cabanas, deita lá, dorme. Você vai sozinha. Chama a Milena é pau pra tudo. Eu não vou. Eu não acredito. Se eu passar meu final de ano nesses lugares, eu não vou, não. Como assim, Por que gata? você não chama eu pra ir pro Rio de Janeiro? Não, Sumarla, vou te dar uma passagem, nós vamos passar pro Rio de Janeiro, ver os fogos. Não, Sumarla, Até tenha se dó. fumaceira. Nós somos de Turama. Vamos cair na realidade, Sumarla? Nós temos que ir pra Não, prainha. Vamos ser minha companheira. Eu gosto da sua companhia, gata. A gente vai amanhecer lá, vai ser uma delícia. Não. O que você acha? Lugar, não. Ah, não, gata. Eu tô te falando. Você não Pra esse vai. lugar aí eu não vou, não. Pra onde você praia, pra onde você vai? A gente pode até, então, arrumar uns cavalos, uns trem pra nós ficar lá. Que você vai fazer o que sozinha lá na Praia de Turama? Quem que vai pra Praia de Turama, Thaís? Menina, eu tô falando sério. Sumaila, eu tô falando sério. Ô, Sumaila, bebezinha. Nós estamos aqui, nós estamos fazendo um trote aqui e você foi a escolhida para o nosso trote do Papo de Barbearia. E aí ela tinha que fazer uma ligação e eu ia colocando as frases. Depois você vai assistir lá, tá? Eu falei, cuidado que a Sumaila é baforenta. Eu falei mal da Iturama, não fala pra ela não postar não, que eu dependo da Iturama. Você não falou mal não, Su. Você falou da... Falou mal não, Sumaila, que você é louca. Essa prainha... Ela pensou, Thaís, o que você pensou, Sumaila? Você não falou mal da Iturama. A prainha não tá prestando mesmo. Quem queria passar Réveillon na prainha? Eu falei pro Rio de Janeiro, você não me chama não. Aí pra prainha da Iturama você quer ir. Não, eu não vou pra praia de Iturama. Deus me livre. Eu achei que Nem eu sou louca. Eu sabia que hoje é o negócio dela, que nós vem conversando o tempo inteiro. Mas eu achei que ela tava me ligando enchendo o saco pra mim aí.
Ah, não, né não. Mas, ó, valeu. Obrigado pela atenção. E você pode passar o Réveillon com a sua família, tá? Não tem problema, não. É só brincadeira, viu, Sumarli? É só brincadeira. Ela vai junto, então. Então tá bom. Beijo. Um beijo, gata. Fica com Deus. Tchau, tchau. Top do Brasil. Bom, Excelente, excelente, ó. Gente, agora vamos aqui para as últimas perguntas, ó. Agora, Thaís, é mais um quadro também que você vai estrear aqui no Papo de Ó, Barbearia. que isso, hein? responsabilidade. Hoje é dia das estreias aqui, hein? Arrasou, hein? Começou com chave de ouro. Você acha? Demais. Ó, são perguntas rápidas com respostas rápidas, tá bom? Então eu vou te fazer a pergunta, você vai responder aí com uma frase, né? Breve. Tá. Vamos lá, então. Uma curiosidade sobre a Thaísa. Caseira. Super caseira e estudiosa. Muito bem. Um defeito. Um defeito. Arrogância. Em alguns momentos. Olha. Corajosa, hein? Uma qualidade. Uma qualidade. Sensibilidade à voz de Deus. Eu tenho muita sensibilidade, dessa forma eu consigo me humilhar, né? E falar, não, eu errei aqui tá certo, aqui tá errado. Legal. Uma inspiração. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Um lugar. Presença de Deus. Presença de Deus. Ótimo. Um homem. Meu pai. Januário. Uma mulher. A minha mãe, com certeza. Doutora Jeane. Um sonho. Um sonho. Um sonho é impactar mais e mais pessoas, primeiro através do meu exemplo, né? E depois do meu conhecimento. Melhor dia da vida. O dia do nascimento dos meus filhos. São 2 dias, hein? Dois melhores dias. Tá certo, não tem jeito, né? Pior dia da sua vida. O acidente do meu ex-marido. Foi o pior dia da minha vida. Dia ou noite? Qual que você prefere? Dia. Dia. Maior medo. O medo de perder meus filhos. Uma música. Uma música. Ai. Agnus Dei. É uma música que eu gosto muito. Agnus Dei? Caraca. Você conhece? Uai, assim, canta um pedaço. Ah, ela é em inglês. Uai, você não canta inglês? Não canta ainda não, né? Ela é em inglês, mas é uma música linda. Ai, que legal. E pra finalizar, eu quero que agora você... Imagina que a gente vai deixar uma mensagem que vai chegar no WhatsApp de todo mundo. Mas do mundo todo. Uma frase da Thaís que vai chegar para os menininhos que estão lá na África, para aqueles que estão lá nos Estados Unidos, no Japão, aqui na nossa cidade, enfim. Qual seria a frase da Thaís? Não permita que ninguém roube a sua identidade. Se conecte com o seu Criador, né? Se conecte com Ele para que você saiba, né, quem de fato você nasceu para ser e conheça o seu propósito. Nossa, que top. Propósito é o que nós mais falamos, né, gente? Então, é isso que rege a vida de cada um, que rege o mundo, que faz a diferença na vida das pessoas, né? Por que conhecer o seu propósito? Porque nem todo mundo conhece. Tem pessoas que não sabem o que são, para que nasceram, estão em dúvidas. Então, elas têm que se conectar com a matéria-prima que Deus colocou nelas. O quê? O que você faz de bom? O que você consegue fazer com uma habilidade melhor? Quais são as experiências que você teve, que Deus te permitiu ter, né? Que pode impactar outras pessoas. Porque o seu propósito nunca está relacionado a você. É a você ser usado para impactar outras pessoas. Senão não tem sentido. Não tem sentido. Deus não trabalha dessa forma. Exato. É sempre para o outro, de dentro para fora, sabe? Se conectar com esse propósito faz com que você seja pleno. Porque viver sem propósito é muito triste. Nossa. E eu falo isso porque eu vivi. Que bom, que bom. Gente, a gente fica aqui, o nosso Papo de Barbearia.
Teria muito assunto, foi um papo muito gostoso, muito aprendizado para mim, tá? Eu tenho certeza que vai somar na vida de muitas pessoas que vão se identificar com a sua história e vão crescer muito também com a sua história, com esse bate-papo que a gente teve aqui. E fico feliz de ter aceitado o convite, mais uma vez. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada mesmo. Agradeço. Isso daí, gente, pra frente, porque é só mais um papo de barbearia. Daqui a pouco tem muitos e muitos mais. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau, gente!